Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, para lermos do verso 19 até o verso de número 30. Filipenses 2, de 19 a 30. Antes de nós começarmos aqui a nossa leitura e meditação sobre a palavra do Senhor, só me permitam uma correção. Há 2 domingos atrás, quando nós estávamos tratando do texto do capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, eu mencionei aqui na data, dia 20 de julho de 1959, como a data que o homem pisou na lua, e não foi, viu? Pois a Iraides me lembrou aqui semana passada, e eu falei assim: Iraides, eu assisti novamente o culto e disse assim: olha, eu coloquei errado, ainda que tivesse no meu script aqui, a data é 20 de julho de 69. Não sei porque me deu na cabeça de falar a data errada, confiado na memória, mas no papel estava lá a data de 20 de julho de 1969, como a data que o homem pisou na lua, que Richard Nixon disse que era o dia mais importante da história da humanidade. E Billy Graham falou: não, o dia mais importante foi o dia que Jesus pisou na terra. Filipenses 2, do verso 19 até o verso de número 30. Por favor, preste atenção à leitura da palavra do Senhor. Ouça, com fé, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. Honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, vamos colocar mais uma vez diante do Senhor a nossa vida em oração. Deus de toda graça e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor em adoração, de entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor faz pela vida do Teu povo. Neste momento, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou essas palavras, seja Ele mesmo a iluminar a nossa mente e o nosso coração, a fim de que compreendamos toda a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nos auxilie, Pai, nos ajude. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Essa semana, nosso secretário Bruno, permita-me, Bruno, aqui tomar você como nosso exórdio nessa noite, sofreu uma transformação no seu visual. Bruno, assim como eu, sempre usou óculos, né, Bruno?
E essa semana ele começou a usar lentes de contato. E aí eu fui brincar com ele, que ele estava diferente, e falei assim com ele, assim, ô Bruno, você abandonou o visual Clark Kent e agora incorporou o visual Superman. O Bruno falou assim, pastor, Superman não é mais um bom modelo, um bom exemplo nos dias em que nós estamos vivendo. E eu tomei um susto. Sabe por quê? Porque na mesma conjuntura, o Manassés não está aqui não, né? O Manassés estava com a camisa dele do Superman. Uma camisa que eu também tenho uma. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu e o Manassés, agora com a conversa do Bruno, estamos em maus lençóis, porque o Superman, na atual conjuntura social em que nós vivemos, não é mais um modelo seguro de heroísmo para a nossa geração. Dado a esses rumos que a nossa sociedade toma, de esvaziar significativamente modelos comprovados de heroísmo, coisas que para a nossa geração serviram como rumo, como direção, e que agora estão sendo esvaziados ou sendo reinterpretados com um significado completamente diferente do que eles tinham. Interessante isso. Há pouco tempo atrás, uma instituição fez uma pesquisa com jovens de 8ª série. 2.000 jovens nos Estados Unidos de 8ª série, sobre quem aquelas adolescentes, aqueles jovens, julgavam como sendo modelos de heroísmo, modelos de vida que eles tomavam para si, que deveriam ser seguidos pela vida fora. Quando os resultados surgiram, pasmem vocês, tinham 30 nomes na lista que os adolescentes tinham proposto. Desses 30 eram celebridades, atletas, nada contra, cantores, atores, pessoas do mundo do entretenimento. E um jornalista, lá num jornal de Chicago, lamentou dizendo o seguinte, olha, que tempo terrível é esse tempo nosso, porque outrora nós elegíamos como heróis e como modelos para a nossa vida pessoas que haviam sido reconhecidas por grandes coisas que elas haviam feito. Hoje nós vivemos uma inversão, porque as pessoas são necessariamente grandes sem terem feito nada de grandioso na sua vida para serem dignas de imitação ou de modelo, de mimetismo pela vida. E ele diz assim, quão terrível é esse tempo em que nós estamos vivendo. E não dá para não deixar de compartilhar com o lamento desse homem, né? William Bennett, que foi secretário de Educação dos Estados Unidos e é muito conhecido por ter sido o escritor do livro, o livro das virtudes. Ele fala de forma muito segura dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de heróis, principalmente os jovens precisam ter heróis, porque esta é uma forma de ensiná-los pelo exemplo moral, para que possam apontar alguém como um ideal de vida. Todos nós precisamos de bons exemplos, todos nós precisamos de modelos, de heróis piedosos. Paulo sabia disso, irmãos, e Paulo está preocupado com isso, porque ele está preocupado em estabelecer e em reforçar bons modelos, bons exemplos, heróis de piedade para uma jovem igreja. Vamos pensar e considerar que a igreja de Filipos é uma igreja que tem cerca de 10 anos da sua organização, da sua fundação. E o apóstolo Paulo, então, está tratando dessas dificuldades que ele julga que são pertinentes, né, para serem abordadas do ponto de vista de exemplos, de modelos. Vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo está preso em Roma por causa do evangelho, e ele recebe da igreja de Filipos uma generosa oferta por mãos de Epafrodito, que muito provavelmente era o pastor daquela igreja.
Só que junto com a oferta que havia sido generosamente enviada pelos crentes, Epafrodito traz a notícia para Paulo de que as coisas não estavam indo tão bem na igreja de Filipos, porque eles enfrentavam algumas dificuldades internas. Haviam ali pessoas que estavam nutrindo visões extremamente egoístas, né, da vida cristã, pessoas que estavam, né, na contramão do evangelho, lutando pelos seus próprios interesses, agindo de forma arrogante, de forma soberba. E o apóstolo Paulo então tem que tratar essas dificuldades. E como é que Paulo trata essas dificuldades? No capítulo 2, ele está tratando todo ele sobre isso. Porque a primeira coisa que ele faz é exortar a igreja a que se lembrem das bênçãos que eles haviam recebido no evangelho. Ele diz aí no verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, que há uma necessidade de que nós respondamos às bênçãos do evangelho, vivendo de uma forma condizente com o evangelho. Em seguida, Paulo então mostra o tipo de servo que Jesus Cristo era, a quem ele propõe para os crentes em Filipos seguir. Versos 5 a 11 do capítulo 2, ele falou que era necessário que os crentes tivessem a mesma disposição, a mesma atitude, a mesma vida que Cristo teve. E então Paulo, como nós vimos a semana passada, mostra como esse tipo de servo obedece a Deus, desenvolvendo a sua salvação. Nós vimos isso nos versos 12 aos versos 18 do capítulo 2. É como se Paulo nos pedisse, né, de acordo com o que ele está propondo no capítulo 2, para, imagine você, seguir um anúncio, como se fosse um anúncio de emprego de jornal. Só que não é um emprego, é um chamado ao discipulado, um chamado à vida cristã. E o anúncio diz assim: olha, precisa-se de discípulos. Como devem ser esses discípulos que o Senhor Jesus está procurando para a sua igreja? Primeira coisa que Paulo está dizendo, em linhas gerais, até aqui onde nós estamos lendo, que o horário de serviço cristão, sabe quanto tempo dura? 160 horas semanais. 7 dias por semana. Não há folga. Nós somos chamados para sermos crentes de forma integral. Sabe o que é o pagamento que você recebe pelo seu serviço cristão? Nada. Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter muita resistência, muita perseverança. Não há aposentadoria nessa vida. Não há garantias nessa vida, ainda que haja na vida por vir benefícios ilimitados. Sabe quais são as condições de trabalho para a vida cristã? Não são as melhores possíveis, porque existe aborrecimento, existe discriminação, existe humilhação e existe até a possibilidade da perseguição. Nesse trabalho, sabe qual é a meta? Não receber nada em troca por conta da vida cristã. Paulo diz assim: não há férias, não tem licença médica, não tem bônus materiais, existem poucos elogios, quando há de fato elogios, e só tem uma promoção. Sabe quando é que ela vem? Quando a gente morre. É a única promoção que está disponível nesse serviço. Os candidatos, eles precisam estar dispostos a se sacrificar, a estudar muito, a orar muito, a trabalhar muito. Frequentemente, eles trabalharão sozinhos, embora nunca estejam sozinhos. Eles sempre estarão na minoria, mas eles devem estar dispostos a compartilhar o seu testemunho com multidões que podem ser simpáticas ou podem ser antagônicas, podem ser compreensivas ou podem ser preconceituosas. Esses candidatos devem estar dispostos a abrir mão dos seus direitos, legais ou não, de todos os seus bens pessoais,
carros, casas, imóveis, dinheiros, ações. E os candidatos devem considerar seriamente a decisão de embarcar na vida cristã. Sabe por quê? Porque a política da vida cristã é: entrou, não há como sair. A política é clara: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Embora esse serviço seja perigoso, há grandes recompensas e satisfação no trabalho. Os interessados podem se inscrever aos pés da cruz. Não há limite de idade e quem quiser pode comparecer. Colocado nesses termos, eu tenho a impressão que, como eu julgo que você deve ter pensado, os crentes em Filipos consideraram os eventos e as circunstâncias que Paulo mencionou e dizem assim: olha, Paulo, é extremamente difícil seguir o evangelho nos termos que você está propondo. É extremamente impossível viver como Cristo viveu. Afinal de contas, para que ele vivesse daquela forma, ele era Deus, nós não somos. Paulo reconhece, irmãos, que talvez nós possamos responder sobre a impossibilidade de seguir o exemplo como o exemplo de Cristo, de viver de acordo com os padrões que ele alistou agora. E por essa razão, Paulo agora nos apresenta dois exemplos de crentes comuns, de cristãos comuns, de pessoas que estavam simplesmente tentando viver como Cristo. Paulo apresenta esses homens como exemplos do que é ser servos de acordo com a palavra de Deus. E ele diz que esses dois irmãos que ele vai enviar para Filipos são a sua resposta às dificuldades, aos problemas que eles têm enfrentado internamente. Ele diz assim: olha, eu estou enviando para vocês 2 remédios, né? Ou 2 doses de remédio para vocês tratarem com as dificuldades que vocês têm enfrentado. A primeira dessas doses está aí no verso 19 ao verso 24 e atende pelo nome de Timóteo. Preste atenção na declaração que Paulo faz a respeito de Timóteo. Ele diz assim: eu espero, porém, no Senhor Jesus, mandar a vocês Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Que declaração extraordinária o apóstolo Paulo faz sobre Timóteo. Ele diz assim: não há ninguém como Timóteo. E a descrição que ele usa para Timóteo é uma palavra extremamente rara na língua grega. É a palavra isopsíkos, que significa literalmente alguém que tem a mesma alma, a mesma mente. Paulo diz assim: olha, aqui está alguém que é muito precioso para mim, porque ele tem o mesmo sentimento, a mesma alma, a mesma mente que eu tenho. E eu posso dizer para vocês que ele é alguém de genuína e autêntica preocupação com os seus interesses, com os nossos interesses. E ele estará, eu vou estar enviando ele estará com vocês em seus momentos de maior adversidade. Quando outros desistirem, quando outros se retirarem, eu garanto a vocês que Timóteo permanecerá firme. Porque essa é a marca do seu caráter. Ele não é alguém que está centrado em si mesmo, mas ele é alguém que vive para abençoar a vida dos outros. Os seus interesses são interesses dos outros. Irmãos, se nós realmente desejamos ter uma vida
que seja compatível com o exemplo de Cristo, com o padrão de Cristo. Se nós desejamos ter uma vida que conta para o Evangelho, sermos pessoas úteis, não é possível que nós sejamos pessoas centradas em nós mesmos. Nós precisamos ter um coração como o coração que Timóteo tinha. E isso não é algo que vem naturalmente na nossa caminhada cristã. Naturalmente nós não somos assim. Somos o contrário disso. Somos pessoas preocupadas com os nossos interesses. Paulo diz assim, olha, todos os outros buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo não está falando dos outros companheiros dele, né? Ele não está falando isso sobre Lucas, sobre Silas, sobre tanta gente boa que sempre o acompanhou nas suas missões do Evangelho, mas é possível que ele esteja falando sobre aqueles líderes lá de Roma, né? Que Paulo diz que enquanto ele estava preso, eram pessoas que estavam se gloriando na sua prisão, porque tinham agora a oportunidade de aparecer, né? Paulo saiu de circulação, eles agora estavam fazendo o seu nome. Paulo diz assim, olha, conheço uma turma aqui que só preocupa consigo mesmo. Mas Timóteo não é assim. Ele é alguém centrado no outro, não em si mesmo. Ainda que essa seja uma atitude natural na vida humana. Há uma história que diz que um garoto, um garotinho estava brincando com a sua irmã. Haviam recebido um presente dos pais, um cavalinho lá de madeira, e os dois estavam montados naquele cavalo de madeira, quando de repente o menino se virou para a sua irmã e disse o seguinte, olha, se um de nós descesse desse cavalo, haveria mais espaço para mim. Perceberam a atenção na frase? Se um de nós descesse do cavalo, haveria mais espaço para mim. Parece os meninos lá de casa, que eu e a Miriam estamos tentando ensinar sobre o que é a vida de compartilhar as coisas uns com os outros, porque não é uma atitude natural. Pensar no outro, ter uma vida centrada no outro, é um resultado da graça de Deus, é um sinal da graça de Deus na vida humana. Nós não somos altruístas por natureza, irmãos. A nossa natureza é uma natureza extremamente egoísta. Nós crescemos assim. O que é estranho e que Paulo julga extremamente enganoso, o estranho, é que há na igreja de pessoas que experimentam a graça do Evangelho, de pessoas que experimentam o poder de Deus nas suas vidas, uma atitude de pessoas que são movidas pelos seus próprios interesses, não movidas pelas suas paixões, movidas pelo seu egoísmo. Paulo diz assim, olha, o que vocês que estão lutando com o egoísmo de vocês precisam é de uma dose de Timóteo na vida de vocês. Porque eu não conheço ninguém que seja tão altruísta quanto Timóteo é na sua vida cristã. Como ele é alguém que se importa com as coisas do Evangelho, como ele é alguém cujo coração está voltado para os outros. Paulo diz que a resposta ao egoísmo do que há na igreja de Filipos é um exemplo de genuína bondade, de genuína generosidade. E ele diz assim no verso de número 22, porque vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Se voltarmos ao início da carta, quando Paulo escreve, ele diz assim, olha, eu e Timóteo, escravos de Cristo, saudamos vocês que estão em Filipos. E 10 anos antes, Paulo havia levado Timóteo junto consigo quando a igreja de Filipos nasceu. E Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês sabem que ele é um homem provado.
E o verbo utilizado aqui para prova, ele é muito interessante porque era o teste do mundo antigo que era aplicado às moedas, para saber se as moedas eram de prata verdadeiramente, ou se elas eram de uma liga misturada, né? Sabe como é que as pessoas faziam para provar o valor do dinheiro? Elas jogavam as moedas num chão de mármore. Pelo som das moedas se sabia o dinheiro que era dinheiro, a moeda que era de verdade e qual era a falsa, a misturada. Paulo diz assim: vocês sabem, né, do teste da vida de Timóteo, que ele foi provado e ele foi aprovado. Ele tem cicatrizes espirituais para provar que ele é alguém aprovado diante de Deus como modelo de generosidade, de altruísmo. E o apóstolo Paulo então usa aqui uma analogia muito bonita, né, sobre o seu relacionamento com Timóteo, porque ele diz assim: o nosso relacionamento com o evangelho é como de pai e filho. No mundo antigo, irmãos, antes da Revolução Industrial, a maioria dos pais assumia a vocação, a maioria dos filhos assumia a vocação dos pais. Não havia escolas, não havia, né, procedimentos que eram feitos fora do âmbito familiar. Então, se o pai era pedreiro, ele ia ensinar o seu filho a ser pedreiro. Se o pai ele era sapateiro, ia ensinar o seu filho a ser sapateiro. E esse era o processo de aprendizado principal com o pai. Era o pai que ensinava seu ofício, que ensinava tudo o que sabia para o filho. Paulo diz assim: Timóteo aprendeu o cristianismo, ele foi provado junto comigo no ministério cristão como um filho que aprende de seu pai. Timóteo teve o privilégio de ter Paulo como seu pai espiritual, como seu mentor, e é nesse contexto que ele foi provado, foi examinado e foi aprovado, disse Paulo. Ele é alguém que tem marcas na sua vida, porque foi tratado pela graça de Deus. E a gente tem que sempre pensar nisso. Deus tem sempre o propósito de refinar as nossas vidas por meio das dificuldades que nós passamos. Essas são a escola de treinamento de Deus para que nós sejamos semelhantes a Cristo, para que nós sirvamos o Evangelho de Cristo, para que nós sirvamos aos outros em Cristo Jesus. Paulo diz assim: Timóteo fez o que era necessário e faz o que é necessário para que o Evangelho do Senhor avance. Ele é alguém provado e aprovado por causa do Evangelho. Pense bem, ele é um retrato da graça de Deus. Olhando para ele, Paulo diz, nós vemos alguém que pensa como Cristo, que age como Cristo. Há uma história que diz que um dia um soldado que havia servido muito fielmente a sua pátria no exterior, né, havia sido ou estava sendo mandado de volta para casa. E a sua mãe, idosa e doente, né, não podia recebê-lo lá na estação, e ela então contratou um motorista para buscar o filho. E aquele homem falou assim: olha, como é que eu vou reconhecer seu filho? E a mãe disse assim: olha, quando você chegar lá, procure alguém que esteja ajudando o outro, ajudando o próximo. E quando aquele moço chegou na estação, ele viu o trem parado e as pessoas descendo, e de repente havia um homem que estava descendo, né, de braços dados com uma senhora, né, ajudando aquela senhora a descer do trem e carregando as suas malas. Diz assim: esse é o filho daquela senhora. E verdadeiramente era. Ao olhar para a vida, nós precisamos exibir marcas, né, de que verdadeiramente somos um retrato de Cristo Jesus no mundo. Pessoas que não estão focados em si mesmas, pessoas que não vivem para si mesmas, pessoas que são provadas e aprovadas pelo Evangelho,
para que o genuíno interesse da nossa vida não sejam os nossos, mas sejam os interesses de Cristo. Irmãos, como nós temos precisado de uma boa dose de Timóteo no mundo em que nós temos vivido. Porque nós vivemos em um mundo de tão egoísmo, de tanto egoísmo, e às vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas que estão apenas interessadas nas suas próprias coisas, a viver de acordo com a sua própria vida, a defender os seus interesses, a buscar as suas coisas. Paulo diz assim, olha, como igreja nós não precisamos disso, nós não podemos viver assim, por isso eu envio para vocês o que eu tenho de melhor. Alguém que é da mesma alma, do mesmo sentimento, da mesma mente que eu tenho. Vocês vão reconhecer nele o retrato de Cristo Jesus, né? Daquilo que é o Evangelho encarnado na vida dos servos do Senhor. Esse é o primeiro retrato da graça de Deus, né? Nessa vida, por meio da vida de Timóteo. Paulo então se dirige àquela igreja e apresenta outro modelo, né, de graça do Evangelho para que aqueles crentes pudessem observar. E o outro exemplo é um exemplo muito conhecido deles, né, que é o exemplo do seu pastor Epafrodito. Nos versos 25 até o verso de número 30, preste atenção no que Paulo diz a respeito desse homem. Ele diz assim, olha, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudades de todos vocês e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É interessante a resposta que o apóstolo Paulo dá às necessidades da igreja. Ele diz assim, vocês já têm com vocês a dose de remédio, de antídoto necessário para as dificuldades que vocês enfrentam. É quase um nome de remédio, né? Epafrodito. Quando você chega lá na farmácia, eu quero, né, uma caixa de Epafrodito aí para resolver os meus problemas, as minhas questões. Mas é interessante que fora da carta dos Filipenses, nós não sabemos absolutamente nada a respeito desse servo tão precioso, né, mencionado pelo apóstolo Paulo aqui. Sabemos que o seu nome significa amável ou amoroso, e é um nome gentílico, não é? Que aponta para uma ligação com o culto pagão da deusa Afrodite, deusa grega chamada deusa do amor. Epafrodito é um homem convertido ao Evangelho, está ligado à igreja de Filipos, muito provavelmente é o pastor dessa igreja, e Paulo então o apresenta como um modelo, como um exemplo de sacrifício pelo Evangelho. Ele havia sido portador das ofertas da igreja de Filipos a Paulo, e Paulo diz que em Roma ele adoeceu mortalmente, ele corria risco de morte. E aquela notícia trouxe preocupação aos crentes em Filipos. E Paulo então resolve enviá-lo de volta a Filipos, para que ele fosse o portador da carta, né? E Paulo recomenda a Epafrodito dizendo o seguinte, olha, não pensem vocês que Epafrodito falhou na missão dele, ele cumpriu fielmente a missão dele, e eu quero que vocês o recebam com honra, porque ele é um homem digno de ser honrado.
Mas Paulo tem em mente outra coisa, né, para Epafrodito. Não é só que ele retorne, mas que ele seja um modelo que deve mostrar àquela igreja o que significa ser alguém parecido com Cristo, alguém que está disposto a sacrificar a sua vida pelo Evangelho. No verso 25, irmãos, nós temos uma série de descrições sobre Epafrodito, e não há em nenhum outro versículo bíblico, né, algo que seja tão precioso, tantos elogios que são dirigidos a uma única pessoa, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito desse homem. Ele diz assim: olha, por um lado, Epafrodito é meu irmão, ele é cooperador do Evangelho e ele é companheiro de lutas. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso que Paulo está dizendo a respeito dele, porque Paulo está dizendo, olha, ele é alguém que é transformado pelo Evangelho, genuinamente, a fé em Cristo Jesus. Se você olhar Romanos capítulo 16, verso de número 1, foi a outra vez que Paulo atestou a respeito da salvação de alguém em Cristo Jesus, quando ele manda a carta, né, à igreja de Roma por intermédio de uma crente chamada Febe. Ele diz assim: olha, recebam Febe, porque Febe é crente. Eu ponho a minha mão no fogo por ela para dizer que ela é alguém transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a mesma coisa sobre Epafrodito. Ele diz assim: olha, aqui tem alguém que eu posso chamar de meu irmão em Cristo Jesus, alguém que tem a vida transformada pelo Evangelho. Além disso, ele é alguém firmemente engajado no serviço do Evangelho. Paulo diz assim: ele é meu cooperador, alguém que está ombro a ombro comigo na obra do Evangelho, e ele é companheiro de lutas. Essa é uma expressão, irmãos, que na língua grega quer dizer o seguinte: ele é co-soldado comigo, é meu companheiro de armas. Há uma progressão lógica no argumento do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, quanto nós mais trabalhamos pelo Senhor, pelo Evangelho, quanto mais vivenciamos a sua presença, nós mais vivenciamos as batalhas por causa de Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que Epafrodito é alguém que está comigo na batalha, alguém que se desloca para a linha de frente da guerra, alguém que foi até Roma, onde Paulo estava preso, correndo o risco de ser executado pelo Evangelho, quando ninguém queria se associar com o apóstolo. Está lá Epafrodito, um homem que Paulo diz assim: é meu irmão, é alguém que luta ombro a ombro comigo, é alguém que está na frente da batalha, é alguém que eu posso atestar que serve a causa do Evangelho. E ele diz assim: olha, é tão interessante que, não faço uma associação, por favor, com isso, mas ele diz assim: isso não isenta os servos do Senhor de experimentar dificuldades, porque Epafrodito caiu doente e quase morreu. Nós não sabemos o que ele teve, qual foi a enfermidade, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, é para que vocês se lembrem como a luta pelo Evangelho, como a batalha pela causa de Cristo é algo árduo, porque o diabo não vai se opor a alguém cuja vida não faça nenhuma diferença no reino de Deus. Ele diz assim: olha, Deus por graça restaurou Epafrodito, mas eu quero dizer para vocês, ele é crente, é meu companheiro de batalhas, é cooperador, mas da parte da igreja, Paulo diz, ele é mensageiro e também o quê? O que ele diz aí? Verso de número 25: auxiliar nas minhas necessidades. Literalmente, Paulo está chamando Epafrodito pela parte da igreja de apóstolo e liturgo. Que é isso? Ele está dizendo que Epafrodito é um apóstolo da igreja de Filipos.
Não da mesma qualidade que o colégio apostólico dos 12 apóstolos que Jesus havia escolhido para levar adiante a sua obra da igreja, mas ele está dizendo, olha, ele é um homem que está em missão oficial pela igreja. Ele foi enviado pela igreja até aqui para me socorrer nas minhas necessidades, para ministrar a mim nas minhas necessidades. E ele fez disso um serviço sagrado. Ele é liturgo, de onde nós temos a nossa palavra liturgia, irmãos, que significa literalmente servir de forma sagrada, sacrificial as necessidades. E Paulo está dizendo assim, olha, Epafrodito cumpre essa tarefa espiritual, um chamado sagrado, quase que custando a sua própria vida. E aqui há algo interessante sobre a vida de Epafrodito, que o apóstolo Paulo está dizendo nas entrelinhas. Não sei se você sabia, mas Afrodite não era apenas a deusa do amor no panteão grego da antiguidade. Afrodite também era a padroeira dos jogadores, daqueles que faziam as suas apostas nas mega-senas da virada da Grécia do mundo antigo, da virada do ano. Quando os jogadores estavam lá para arriscar a sua sorte, eles apelavam para Afrodite, né? Era o risco que eles assumiam em nome de Afrodite de ganhar alguma coisa. Paulo está dizendo o seguinte, olha, talvez o nome de Epafrodito no mundo pagão signifique isso, mas para nós, ele é alguém que joga com a sua vida, no sentido de arriscar a sua vida por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o verbo que ele usa aí para arriscar, paraboletai, ele é um verbo muito interessante, porque ele deu origem depois a um grupo muito interessante na história da igreja, os chamados parabolani. O que eram os parabolanes? Foi um grupo que surgiu na igreja de Alexandria, no Egito, que era um grupo de homens e mulheres cristãos que eram conhecidos como o esquadrão suicida do mundo antigo. Por quê? Porque eles eram chamados para cuidar de pessoas durante os tempos mais difíceis do mundo antigo, quando haviam epidemias, quando haviam guerras. E há uma história interessante do ano de 252 depois de Cristo, na cidade de Cartago, no norte da África. Houve uma peste na cidade, e aquela enfermidade foi algo tão intenso que as pessoas pagãs da cidade fugiram, deixando para trás os seus parentes enfermos, deixando nas ruas os corpos dos mortos. E a história diz que o pastor da igreja de Cartago, um homem chamado Cipriano, bispo de Cartago, em um culto pregou aos crentes dizendo o seguinte: olha, nós somos aqueles que foram chamados pelo Senhor para arriscar a vida em nome do Evangelho. Então eu digo a vocês, crentes, saiam onde todos os outros fogem, cuidem dos doentes, sepultem os mortos. E a história diz que foi a igreja que salvou aquela cidade, porque foram os crentes que arriscaram a própria vida para sepultar os mortos que eram jogados nas cidades, nas ruas, e cuidar dos doentes que estavam às moscas. Por isso eles eram chamados de os parabolani, aqueles que estavam dispostos a arriscar tudo por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque há um princípio espiritual nisso tudo. Aquilo que não custa nada para nós, nada realiza. Pense bem nisso na sua própria vida. Aquilo que não tem custo para você, não produz e não realiza nada de proveito para você.
com a vida espiritual não é diferente. Paulo está dizendo, por meio do exemplo de Epafrodito, que há um mundo de necessidades ao nosso redor e que nós somos chamados, irmãos, por Deus para sermos servos que sacrificam, que arriscam tudo por causa do Evangelho. Porque o problema da igreja de Filipos, em tese, é o mesmo problema que todos nós temos na atualidade. As nossas igrejas estão cheias de espectadores, mas são muito poucos os realizadores. Aqueles que arriscam tudo para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, ao olharmos para Epafrodito, nós precisamos nos perguntar quais são as necessidades que nós identificamos diante dos nossos olhos, ao nosso redor, e como nós podemos ser enviados por Deus, usados por Deus para suprir as necessidades que nós temos diante de nós. Paulo olha para aquela igreja e diz assim: vocês precisam de mais uma dose de Epafrodito, de alguém que olha para o Evangelho em termos sacrificiais, de alguém que arrisca tudo por amor a Cristo, por amor à graça de Deus na sua vida. É desse tipo de heróis, é desse tipo de modelo, desse tipo de exemplo, que não apenas a nossa fé, mas que o nosso mundo precisa. E como tem sido difícil, porque nós estamos, enquanto sociedade, caminhando na contramão disso tudo. Os nossos heróis de outrora estão sendo esvaziados dos seus sentidos e significados. Aquilo que antes era um modelo de homem, como era o Superman, já não pode ser mais adotado nessa sociedade fluida que nós vivemos, porque ele agora serve a outros propósitos, a outros princípios. Mas não é assim com Cristo Jesus. Ele é o nosso herói, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Mas não é um modelo impossível de ser vivido, de ser experimentado, porque ele é visto, irmãos, no retrato da sua igreja. Quando nós olhamos para Timóteo, que não era um homem perfeito, Paulo escreve sobre Timóteo, ele diz assim: Timóteo é tímido, Timóteo tem enfermidades que ele precisa tratar constantemente, mas ainda assim ele é um retrato da graça de Deus na vida da igreja. Nós não ouvimos mais sobre Epafrodito em nenhum outro lugar, mas no pouco que nós ouvimos sobre ele, nós ouvimos Paulo dizendo: ele é crente, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas, de batalhas, ele toma sobre si o encargo de forma sagrada, sacrificial, ele é alguém que é enviado por conta das necessidades dos outros. É assim que o Evangelho é na prática, é assim que ele se parece na vida do povo do Senhor. Quando nós olhamos, nós precisamos ver o retrato da graça de Deus em ação nas nossas vidas. Mesmo que o mundo esteja na contramão com seus exemplos de heróis, onde as celebridades, que nada ou pouco acrescentam ao nosso mundo moderno, são aí celebrados, são aí cultuados. Não é desse tipo de heróis, de modelos que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que vivam o Evangelho da graça de Deus em ação. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações.